E aí, meu amigo, nesse vídeo vou falar sobre a Ferbasa e vou explicar para vocês qual é a minha tese de investimento na FESA 4. Como é os seus fundamentos econômico-financeiros e por que eu acredito tanto nessa empresa para o longo prazo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, meu amigo, já dá um like para me ajudar a fortalecer o canal. Vou agradecer muito, de coração. E bora pro vídeo, sem enrolação. A Ferbasa é uma daquelas empresas que faz parte da minha carteira há mais de 2 anos. E para analisar a Ferbasa, eu vou pedir ajuda à análise dinâmica de balanços. E para isso eu peguei os balanços da empresa de 2019 até 2025, fiz uma reclassificação e auferi aqui os três indicadores, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. Construir essa matriz aqui dos indicadores. Vou mostrar mais para vocês para frente o que serve, o que eu faço com esses dados. E logo de cara eu vejo uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida. Um capital de giro estimado em 1 bilhão e 93 milhões de reais. E esse capital de giro financia uma necessidade de capital de giro de pouco mais de 507 milhões de reais. Então, meus queridos, sobra dinheiro e sobram aproximadamente 585 milhões de reais. A Ferbasa é uma empresa muito líquida. Quando a gente olha essa planilha aqui, a gente percebe que o saldo de tesouraria sempre foi positivo. Mas a análise dinâmica de balanços, ela preza pelas tendências. Então eu peguei esses dados e coloquei no gráfico para a gente avaliar as tendências da Ferbasa. E esse é o gráfico, e é um gráfico muito interessante. A linha azul é o capital de giro próprio da empresa, e ele sempre, mas sempre esteve em níveis superiores à linha vermelha, que é a necessidade de capital de giro. Então, é uma empresa que, por esse motivo, em virtude do capital de giro ser superior à necessidade de capital de giro, ela é uma empresa muito líquida. Atualmente, ela conta com níveis elevados de liquidez no seu caixa. Aliás, essa é uma característica aí desde sempre, né? E principalmente desde o ano de 2022. Observe a linha do saldo de tesouraria. Uma empresa muito líquida. Quando eu avalio um gráfico desse, né, esse é aquele tipo de gráfico que a gente busca na B3. São empresas com boa liquidez, com boa estrutura financeira. Mas vamos analisar aqui cada um desses três indicadores e vamos começar pelo saldo de tesouraria. O saldo de tesouraria da Ferbasa é robusto, sempre teve níveis altos. Observe aqui essa linha verde por onde eu estou passando o mouse. Em dezembro de 24 estava estimado em 730 milhões de reais. Já no terceiro trimestre de 25, 585, praticamente 600 milhões. Quando nós abrimos o saldo de tesouraria, a coisa mais importante que nós temos que ver é se existem empréstimos de curto prazo. E no caso da Ferbasa, sim, existem, tá? Agora no terceiro trimestre de 2025, estimados em 260 milhões de reais. E esse é o problema? Não, não é, meu amigo. E graças ao caixa robusto que a empresa tem, mais de 460 milhões de reais aqui no mouse, e as aplicações financeiras, a gente pode concluir que estes empréstimos são irrelevantes na estrutura de capital de curto prazo da empresa. O elevado saldo de tesouraria, a boa liquidez da empresa vem das contas estratégicas do capital de giro ou das contas operacionais da necessidade de capital de giro. É uma empresa que tem liquidez e é uma empresa que é financiada pela estrutura de capital de longo prazo. Ela não precisa de dinheiro de curto prazo para poder viver. É uma empresa muito adequada sobre esse aspecto. Meu amigo, tu conhece o meu site, tsumoney.com.br? Não conhece? Então corre lá, dá uma espiada no site. O site é dividido em duas partes. A parte free, que todo mundo tem acesso, na qual eu divulgo os meus artigos sobre educação financeira, ações, macroeconomia, os capítulos do meu livro Análise Dinâmica de Balanços. Mas existe também a parte de assinaturas, na qual eu estou dividindo com vocês as minhas carteiras de investimento, de crescimento, de dividendos, a carteira de Tsumoney e as minhas operações de swing trade. Pois é, eu também faço algumas operações de swing trade. São poucas, tá? Geralmente 2 a 3 ações por vez, beleza? Ficou curioso? Dá uma olhada lá no site.
Já o indicador da necessidade de capital de giro evidencia uma empresa muito bem administrada sob o ponto de vista operacional. A primeira coisa que eu faço quando eu abro este indicador é comparar o crescimento da receita com o crescimento da necessidade de capital de giro, ok? Essas duas linhas cor-de-rosa aqui embaixo. E eu percebo que o faturamento da Ferbasa de 2019 a 2025 cresceu em 76%. Já a necessidade de capital de giro cresceu em apenas 17%. E isso evidencia que é uma boa empresa sob o ponto de vista operacional. Inclusive, meus amigos, se a gente observar o ciclo financeiro, essa última linha aqui, a gente vai perceber que ele vem melhorado ao longo dos anos, né? Lá em 2019, o ciclo financeiro era de 80 dias. Agora, em 2024, ele bateu 41 dias. Agora, no terceiro trimestre de 2025, ele até aumentou um pouquinho, saiu de 41 e foi para 59. Mas ele é bem inferior aos 80 de 2029. É uma empresa que faz uma boa gestão das contas da necessidade de capital de giro. E basicamente, se a gente observar essas duas contas aqui, o contas a receber, que nada mais é do que a conta clientes, né? E os estoques evidenciam isso. Lá pelos idos de 2019, a empresa ela demorava para receber algo em torno de 36 dias. Todas as suas vendas entravam no caixa em 36 dias. Já agora, em 2025, são 23 dias. Já a conta de estoques, o giro dos estoques lá em 2019 acontecia em 83 dias. Agora acontece em 60. Basicamente, a gestão dessas duas contas aqui impactam positivamente na necessidade de capital de giro e diminuem o ciclo financeiro da empresa. Então, mostra uma empresa diligente, bem responsável e que faz uma administração de necessidade de capital de giro muito adequada. E quando nós abrimos o indicador do capital de giro próprio, nós percebemos uma empresa muito bacana. O capital de giro está aumentando ao longo dos anos. Em 2019, ele era estimado em 550 milhões de reais e agora em 2025 em 1 bilhão e 93 milhões de reais. É mais do que dobrou, praticamente dobrou, aliás, né? Quando nós analisamos analiticamente cada uma das contas, nós percebemos que a Ferbasa é uma empresa que não tem investido de forma relevante nos últimos anos. O seu imobilizado teve um acréscimo líquido, né, descontando a depreciação, ao longo desses anos de apenas 319 milhões de reais. E esse acréscimo de imobilizado, ele foi financiado pela reserva de lucro, que ao longo desses anos cresceu em praticamente 1,4 bilhão de reais aqui no mouse. E também ao capital social, que cresceu algo em torno de 250 milhões de reais. Então, meu amigo, a Ferbasa tem uma estrutura de capital de giro próprio interessante. Por quê? Vamos lá. Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque é uma empresa que não precisa de fazer muitos investimentos. Essa linha do imobilizado evidencia isso. E em segundo lugar, porque é uma empresa que ano após ano vem gerando lucros que vão sendo incorporados no seu patrimônio líquido. Então é uma empresa que a cada dia fica mais forte sob o ponto de vista do capital de giro próprio. E como era de se esperar, a situação do endividamento da Ferbasa é muito tranquila. A Ferbasa é uma empresa de dívida líquida negativa. Olha aqui, no mouse, sempre valores negativos, principalmente a partir do ano de 2022. E o que significa isso, falar que a empresa tem dívida líquida negativa? Significa que se a gente pegar o caixa mais as aplicações financeiras dela, paga todos os empréstimos de curto e de longo prazo, aqui no mouse, e ainda, no caso do terceiro trimestre de 2025, sobraria 426 milhões de reais. Então não há nem que se discutir aquela questão da dívida líquida dividido pelo EBIT, né? A Ferbasa é uma empresa muito líquida que não tem endividamento algum. E sobre a performance operacional da Ferbasa, o que eu vejo? Eu vejo uma empresa que cresceu o faturamento ao longo dos anos, de 2019 a 2024, na faixa de 75%. O CMV é bem volátil, e isso está muito relacionado ao preço da commodity. Nos anos de 24 e 25, a média do CMV é na faixa dos 77%. Mas lá pelos idos de 22 e 23, o CMV estava na faixa dos 55%. Praticamente variou aqui algo em torno de 25%,
num curto espaço de tempo, né? O EBIT da empresa ele é volátil por ser uma empresa cíclica, né? Lá pelos idos de 22 e 23, o EBIT estava na faixa dos 35%, aqui no mouse. Já em 2024, o EBIT bateu 12,5%, em 2025 o EBIT bateu 7,7%. Mas como essa é uma empresa com resultado financeiro positivo, porque a dívida líquida é negativa, esse resultado financeiro positivo, que nada mais é do que juros recebidos, ele turbina o EBIT. Então a nossa amiga Ferbasa, ao longo desses anos de 24 e 25, deve entregar aí, na média, um lucro líquido na faixa de 15%. Quando o preço da commodity está bacana, ela explode de dar dinheiro. Lá em 22 e 23, a média era de 30% de lucro líquido. Lá em 2019, algo em torno de 22%. O grande recado que eu deixo para vocês é o seguinte: a Ferbasa é uma empresa que mesmo nos anos de baixa, que são os anos de 24 e 25, é uma empresa lucrativa que entrega 15% de lucro líquido na mesa, né? Pensa aí, quais empresas da sua carteira entrega 15% de lucro líquido? São poucas, né? A Ferbasa é uma daquelas raras empresas da Bolsa de Valores que possui duas características sensacionais. É uma empresa cíclica, ou seja, ela te dá oportunidade para entrar e sair várias vezes ao longo dos anos, mas é uma empresa muito bem administrada que gera resultados consistentes ano após ano, inclusive naqueles anos de baixa. Anota aí, isso é difícil de encontrar, tá? Quando nós analisamos a parte econômico-financeira, eu percebo uma empresa que tem uma estrutura de capital muito adequada, o capital de giro ele é forte, ele é muito mais do que é o necessário para colocar a empresa para rodar. E é por isso que a Ferbasa é uma empresa muito líquida. Hoje aí ela tem uma liquidez estimada aí na faixa dos 600 milhões de reais. É uma empresa de dívida líquida negativa. Hoje, em 2025, ela tem uma dívida líquida negativa estimada em aproximadamente 430 milhões de reais negativos. Ou seja, o que ela tem no caixa, ela paga todas as dívidas e ainda sobra 426 milhões de reais. E esse dinheiro, meu amigo, ele turbina o resultado financeiro da Ferbasa. A Ferbasa é uma empresa que hoje, na baixa, ela te entrega de lucro líquido algo em torno de 15%. Mas quando o preço da commodity está legal, está lá em cima, é uma empresa que vai deixar fácil na mesa 30% de lucro líquido para dividir entre os seus acionistas, né? É uma empresa que tem uma estrutura de capital bacana, é bem administrada, gera bons resultados e ela é cíclica, né? E te dá oportunidades para entrar e para sair. Você quer mais do que? A minha tese de investimento da Ferbasa, ela se assenta em três grandes vetores. Em primeiro lugar, é a questão econômico-financeira. Nós já discutimos isso. Em segundo lugar, são as características operacionais da Ferbasa. Vou falar sobre isso. Em terceiro lugar, é a tendência do seu principal produto, que é o ferro-cromo, ok? Vamos começar falando então sobre as características operacionais da Ferbasa. A Ferbasa ela é líder nacional na produção de ferroligas no Brasil. Ela é a única produtora integrada de ferro-cromo das Américas. Mas o que significa a palavra integrada? Isso significa que ela domina todo o processo, desde a mina até a entrega do produto final. Então ela possui várias minas, ela possui ativos florestais que entram, né, como insumo no seu processo produtivo. Ela possui um complexo eólico para fornecer energia elétrica e ela possui a sua usina para entregar o produto final. É uma empresa completa, integrada, ok? É uma empresa que tem praticamente 95% do seu faturamento focado na ferroliga e principalmente em relação ao ferro-cromo. Só que o ferro-cromo é a commodity do futuro. Mas por quê? Tu sabe o que é ferro-cromo? Ferro-cromo é uma liga que entra na composição do aço inox. E a tendência do mercado no longo prazo é o aço inox. Mas o ferro-cromo ele também é utilizado em outras ligas metálicas que precisam fornecer um material
com mais resistência ao impacto, à abrasão e à corrosão. Então o ferro-cromo ele é uma liga muito nobre, é a liga do futuro, ok? Esse mercado do ferro-cromo ele cresce a 8% ao ano. E o pico não chegou ainda, cara. Os especialistas falam que o pico do consumo do ferro-cromo só vai acontecer lá pelos idos de 2040. Esse segmento de ferroligas, ele tem uma expectativa de dobrar de tamanho ao longo desses anos. Entre 2026 e 2040, esse mercado ele vai dobrar. E aí o que acontece? A Ferbasa é um dos grandes produtores mundiais. E sobre o aspecto da oferta, qual é o cenário do cromo no mundo? Vamos lá. Poucos países possuem reservas de cromo, né? Estou lembrando aqui do texto que eu li, que eu estudei. Cazaquistão, Índia, Turquia e Brasil. A China até tem algumas reservas de cromo, mas ela não é autossuficiente. Ela precisa comprar cromo, né? Por outro lado também, a produção de ferro-cromo ela é intensiva em energia elétrica. E aí você tem toda essa questão da sustentabilidade, da utilização de fontes de energia limpa, esse tipo de coisa. E aí, no caso, a Ferbasa ela tem um grande diferencial produtivo, competitivo, porque ela possui um complexo eólico enorme, algo em torno de 170 megawatts de energia, né? Então, o ferro-cromo ele possui características de mercado, de demanda e de oferta muito diferentes do aço tradicional, né? Que a Gerdau produz, que a Uzi Minas produz. O ferro-cromo é a tendência de futuro, né? E ela está alicerçada em uma situação de demanda crescente e de oferta restrita. E isso limita o poder de manipulação de preço de mercado por parte da China. É claro que ela consegue entrar, ela consegue manipular sim o preço de mercado, tá? Inclusive, em 24 e 25 o preço das ferroligas estão muito achatados em virtude dessa manipulação de curto prazo aí dos chineses. Mas no longo prazo é impossível a ferroligas, né, o ferro-cromo, ele se desponta como o metal do futuro. Quer saber mais sobre essa situação? Eu escrevi um texto muito interessante, vou deixar aqui nos comentários, logo de cara no primeiro comentário, um artigo que eu fiz sobre o mercado de ferro-cromo a nível mundial. Confere lá, é muito mais completo do que essa explanação que eu fiz aqui de oferta e demanda de ferro-cromo aí de 2, 3 minutos, beleza? Então, meu querido, eu acho que a Ferbasa é um excelente case de investimento. É uma empresa bem estruturada, com ativos operacionais super interessantes e situada, inserida em um mercado de futuro, né? E ela é cíclica. E por ser cíclica, ela te dá oportunidades de entrar e sair. E hoje, né, ela ainda está na baixa. Deu até uma recuperada, mas a Ferbasa ela é uma empresa barata para o longo prazo. Não é empresa de trade, é empresa para o longo prazo. Inclusive, é uma empresa pagadora de dividendos, né? Isso se remete à história da Ferbasa lá atrás. O seu fundador, quando morreu, pegou as ações, passou para uma fundação. Essa fundação tem um trabalho social muito grande, ela precisa de dinheiro, tal. Então a Ferbasa ela paga bons dividendos, tá? É lucrativa, está no mercado bacana, paga bons dividendos, tem futuro de longo prazo, né? Tem todas as características para ser uma empresa previdenciária, né? Ou até mesmo de crescimento, beleza? E aí, meu amigo, tu gostou do vídeo? Se sim, já deixa o like, né? Se não, não fica com raiva comigo, já vou para o próximo vídeo de forma rápida. Muito obrigado mesmo, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.